Saudações. Saudações. Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou um... Sejam bem-vindos a este curso de Lógica de Programação, que é algoritmo, aqui exatamente com Osborne, né? Eu sou formado em Engenharia Informática e a gente está a fazer esse pequeno áudio, aliás, esse pequeno curso para, acho que posso chamá-lo mini curso para botar mais luz, para deixar as pessoas mais lúcidas daquilo que vem a ser a programação. Então, assim, de um jeito geral, ou de um cômputo geral, gostaria de agradecê-lo por assistir esse áudio, esse vídeo e gostaria rapidamente que você se inscrevesse aqui embaixo no canal de onde está escrito, no botão onde está escrito inscreva-se, para juntos então crescermos com esse canal. Nós temos muita coisa boa, vai depender muito do feedback, do retorno que este curso, que os nossos vídeos vão ter para, para que a gente toque exatamente nesses pontos que eu acabei de citar aqui, que são as notícias boas, ok? Olha, se você vive no Bié, em Angola, exatamente, é uma província de Angola e se quer aprender sobre programação, este é o nosso contato. Você pode entrar em contato conosco e rapidamente a gente vai te socorrer, ok? Então, curso de lógica de programação. A lógica de programação é um termo usado para descrever uma realidade diferente. Por que é uma realidade diferente? É uma realidade diferente porque você terá que entrar ou duelo, né? Ou você terá que lidar com o computador e o computador é uma máquina, você é um ser humano e porque és um ser humano, obviamente que a tua realidade não é a realidade de uma máquina. Okay? Então, por isso é que precisamos de uma lógica de programação que no fundo significa aprendermos a pensar conforme as máquinas pensam, ok? E quando você aprende a pensar conforme a máquina pensa, então você pode programar ela. E então a programação vem a ser ah, a orientação, ou seja, vem a ser orientar a máquina a fazer algo que eu, como user, como usuário, como programmer, tenho, tenho a fazer. Então, para que tais coisas aconteçam, é necessário que você aprenda a pensar algoritmamente. Então, o que é pensar algoritmamente? Pensar algoritmamente é basicamente pensar em termos de passos ou em termos de. Passos mesmo, em termos de metas pequenas. Né? Eu gosto muito do inglês, é step. Né? Existe um ditado que diz step by step, né? Passo a passo você vai chegar lá. E existe um ditado africano que diz que de grão a grão a galinha enche o papo. É exatamente isso que se trata de algoritmo. Algoritmos são passos que você vai tomar para resolver uma tarefa. Okay? Por exemplo, quando você acorda pela manhã e você vê, opa, eu tenho que ir na escola, então você sabe que pá, eu tenho que acordar, eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que tomar o pequeno almoço, eu tenho que matar a bicha, eu tenho que ver se a passagem está lá na minha pasta, e só depois é que eu vou. Isto é um algoritmo. Quando você, por exemplo, pensa em beber água, né? Quando você vê, opa, eu vou beber água, acho que tenho que primeiramente ferver a água, eu tenho que. Talvez todos os protocolos que você usa para que uma coisa seja satisfeita é o mesmo que acontece, ou seja, é o mesmo que nós chamamos de algoritmo. Algoritmos são aqueles passinhos pequenos, mais lógicos, que você toma para resolver uma tarefa. Isso é que é algoritmo, ok? Então, existem basicamente muitos algoritmos e, para a tua surpresa, você já está inteiramente familiarizado com o algoritmo. Tudo aquilo que você faz é um algoritmo, ok? Então, deixa eu contar aqui mais uma cena sobre o algoritmo. Algoritmos, né, se você pensar, eles são passos, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo que muita gente usa. Um, o algoritmo de fazer bolo. Né? Eu não sei fazer bolo, mas o algoritmo de fazer bolo, ah, você tem que primeiro reunir as condições necessárias. Eu digo que você tem que comprar, tem que ver se tem fermento, se tem margarina,
se tem ovo, se tem esses tipos de coisas, ok? É necessário que você tenha isso tudo, ou seja, que você esteja certo que exista isso tudo na tua casa e então você estará em condições de resolver o problema, ok? Que é, no caso, a questão de fazer bolo. E é exatamente isto quando nós estamos a falar de algoritmo. Quando nós estamos a falar de algoritmo, nós não simplesmente estamos a falar de você tomar os passos ou marcar os passos necessários para resolver um problema, mas nós estamos a falar também de você reunir as condições. Pega muito essa parte. Antes de resolver um problema, é necessário que você tenha as condições de resolvê-lo. Ok? Antes de você conseguir fazer uma coisa, por exemplo, você acordou pela manhã, você vai à escola, mas é necessário que haja água para você banhar, é necessário que haja a pasta de dente para você lavar a boca, é necessário que haja energia, né? Que haja eletricidade para você aquecer a água, sabes? É necessário que você tenha uma série de condições ou uma série de coisas ou instrumentos necessários para você resolver o teu problema. Guarde bem essa parte. É necessário que eu tenha um conjunto de recursos para que eu tome ou para que eu aprenda ou resolva uma tarefa da melhor maneira possível, ok? Ok. Então, conforme eu disse no slide passado, nós diríamos, então, se algoritmos são passos que eu devo tomar, ou, né, então aí iríamos falar, opa, então eu já penso algoritmamente, então eu acho que eu já consigo programar, então um maluco viria e chegaria, escreveria a coisa no computador, do jeito que está escrito aqui. Ele escreveria, computador, resolve o meu problema de matemática, porque o computador diria, tá tudo bem, a equação é esta. Ele daria esta equação e então o computador diria: eu não conheço o que é isto. O que é o x? O que é o 4? O que é 2? O que são essas coisas? Ok? O computador ele vai perguntar isto por quê? Porque ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso. Guarde também essa parte. A primeira parte que eu mandei te guardar é você saber que para resolver uma tarefa é necessário que você tenha recursos que te possibilitam resolver aquela tarefa. E agora, neste momento, eu estou a falar, né, que você precisa guardar essa parte que o computador está a falar. Eu não conheço isso. Ou seja, uh, uma pessoa iria mandar o computador a fazer uma coisa e o computador não conseguiria fazer. Então o homem diria, depois me diz o valor do X, então ele fala, então o computador diria, se eu não conheço o valor do X, como é que eu vou te dar o valor do X? Então aqui a quarta pergunta diria, depois me diz se o valor do X é par ou ímpar. Ok? Então ele falaria como é que eu vou, se eu não sei o valor do X, como é que eu vou dizer se o valor é par ou ímpar? Então, é exatamente isso. Ou seja, o ser humano, se vocês prestarem atenção aqui nesta telinha aqui, nessa imagem, você vai entender que o ser humano, esse ser humano aqui, ele está a tentar colocar a realidade dele, aquilo que ele pensa, na realidade do computador. E o computador está falando, não, essa não é a minha realidade, eu não conheço. Porque o ser humano pensa que o computador pensa, mas o computador não pensa, o computador segue regras, ok? Então, esse é só um exemplo, mas que faz muito sentido. De lá para frente você vai me entender. Veja, para entender o computador, né? Veja aqui que aqui o homem não entendeu o computador, ele está a esforçar o computador a pensar como ele, mas em todo caso o computador não entende. Veja, e para entender o computador é necessário que você tenha exatamente essas duas revelações. Eu chamo elas de revelações porque vão te ajudar a pensar. Veja, programar é uma coisa muito, mas muito simples, principalmente algoritmo, né? Fazer algoritmos ou desenvolver algoritmos é algo muito, mas muito simples, que você precisa pensar no mais básico possível. Veja, ah, eu disse aqui que tenho duas revelações. A primeira é que pense que um computador é um bebê, ok? Por que, que você deve pensar que um computador é um bebê? Você deve pensar que o computador é um bebê na questão de você precisa ensinar ao computador, ou seja, você precisa ensinar ao bebê aquilo que ele deve fazer, ok? Você precisa, por exemplo, ensiná-lo a lavar a louça,
né? Como é que você vai lhe ensinar? Você não vai falar, olha, vá lavar a louça, não. Você vai preparar os recursos e dali você vai falar que, olha, isso aqui é a esponja, esse é o sabão, este aqui é o desinfetante. Então você pega a louça, lava, depois de lavar, coloca aqui e limpa e depois arruma, ok? Ou seja, você ensina passo a passo aquilo que o bebê deve fazer, a tarefa que você está atribuindo. É o mesmo jeito que você precisa olhar para o computador. Apresente primeiramente a ele tudo aquilo, ou seja, apresente a ele o que cada coisa faz. Okay? O que cada coisa faz. E depois de você apresentar a ele essas coisas, então, acredita em mim, o computador vai ser o mais fiel possível. Ou seja, vai ser a pessoa ou o ser ou a máquina mais fiel que você pode imaginar. Ok? A segunda grande revelação sobre computador, sobre programar, é você pensar que o computador é Deus. Por que eu estou a falar que deves pensar que o computador é Deus? Você precisa saber, ou seja, você conhece Deus, ok? Você já leu Bíblia e você sabe muito bem que muitas das coisas que estão escritas na palavra de Deus ou na Bíblia Sagrada não se cumpre na vida daqueles que servem a Deus. Por que isso acontece? E por que Deus não lhes dá? Por quê? Porque até onde você sabe, eu sei que a Bíblia Sagrada fala que ele já sabe muito bem o que você vai pedir antes de você pedir, ou seja, Deus já sabe muito bem. Então, é necessário que você peça, mas ele já sabe, ok? Então, Deus, embora tenha todo o poder, ele é limitado à nossa atitude, à nossa fé que canaliza o poder dele para nós. O mesmo acontece com computador. O computador é uma máquina estrondosa, realiza atividades incríveis, ok? E né, diversas operações ao mesmo tempo, mas é necessário que você aprenda a codificar. Quando você codifica o computador, automaticamente é como se você estivesse a, a dar leis que o computador precisa seguir na íntegra, ok? Codificar é tipo você estás a ter fé para Deus te abençoar. Então, como ele trabalha com fé, então ele vê a tua fé e ponto final, ele te abençoa, ok? Então, pense sempre que o computador é um bebê e depois pense que o computador é Deus. Então, sendo assim, nós entramos no que nós chamamos de variáveis. Você lembra quando eu disse que é necessário que você tenha recursos para tornar uma tarefa possível? Nós estamos a falar de variáveis. Você se lembra quando o computador disse eu não conheço aquilo? Estamos a falar de variáveis. As variáveis são o que exatamente em programação? As variáveis, deixa eu ler primeiro aqui, são espaços na memória. Eu acho que essa definição é estranhamente técnica. Pense em variáveis como se fossem recipientes. Nós aqui angolanos falamos sacos. Pense que uma variável é um saco, é um recipiente onde você vai guardar as coisas. Eu não estou a falar de um saco que dentro dele você coloca outro saco. Eu estou a falar de um recipiente, por exemplo, um saco de arroz, né, que está por si só. Ou seja, dentro de um espaço onde tenha arroz, você não pode juntar com açúcar, a menos que o açúcar esteja noutro, mas esse não esteja noutro recipiente, mas este não é o nosso caso. O nosso caso aqui é, você não pode no saco de açúcar despejar arroz, não pode, vai te complicar muito. Você não pode, em momento algum, por exemplo, juntar o sal e o açúcar, né? Por quê? Porque vai ser cansativo e ademais você vai estar a estragar os produtos. O mesmo acontece com variáveis. As variáveis, na verdade, tornam o computador ciente do que ela tem que fazer. Quando você está a usar variáveis no teu programa, ou variáveis, são basicamente letras que vão fazer o computador estar consciente daquilo que ele tem que fazer. Ok? Quando você está a usar letras, quando você está a declarar ou a usar variáveis, ou seja, as variáveis são necessárias. E as variáveis no nosso mundo real seria o exemplo que eu dei anteriormente. Recursos necessários para tornar uma tarefa possível. Agora, essas variáveis, conforme eu disse, elas funcionam como containers, como recipientes. E por funcionarem como recipientes, é necessário que você saiba que não dá para juntar, né, açúcar e sal, ok?
não dá para juntar açúcar e sal. E porque não dá para juntar açúcar e sal, a mesma variável, por exemplo, nós quando estamos a declarar aqui uma variável, deixa, né, quando nós declarar aqui uma variável, por exemplo, né, esses exemplos aqui eu usei no Visual ou Visual G, que a gente vai usar já daqui a nada. Veja, normalmente lá se declara desse jeito, o A é inteiro. Este inteiro aqui, ele mostra exatamente que esta variável A só vai receber inteiro. O que é um número inteiro? Isso nós sabemos. Né? Então, esse A aqui, que é a minha variável, ela não, em momento algum, ele pode receber uma letra. Se ele receber uma letra, então essa variável automática, ou seja, o meu programa vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque, porque na qualidade, ou partindo do pressuposto de que uma variável em um container, você estará a juntar dados diferentes, ok? É como se você estivesse a juntar açúcar e sal. É como se você estivesse a juntar arroz e sal, ok? Então, exatamente isso. Agora, uh, vamos dar aqui também uma chega já. Então, para isso, ou seja, é necessário que você crie variáveis específicas para dados específicos. Okay? É necessário que você crie uma variável do tipo inteiro para armazenar dados inteiros. É necessário que você crie uma variável do tipo caráter para armazenar caráter. É necessário que você crie uma variável do tipo lógico para armazenar tipos lógicos. É necessário que você declare uma variável do tipo real para armazenar dados reais. Obviamente que estes casos aqui são específicos, ou seja, são usados em problemas específicos, ok? Então, uh, isso que eu fiz aqui é chamado de declaração de variável. O que é declarar uma variável? Conforme eu disse no exemplo anterior, no slide anterior, declarar uma variável é tornar a máquina consciente do que ela pode usar. É você prover a máquina dos recursos necessários que ela pode usar. Quando você declara uma variável, você está basicamente, ou seja, a tua máquina, ao declarar uma variável, a tua máquina vai reconhecer como alguém familiar. Ok? No exemplo do computador, você vai ver que ele falava, não conheço X, ou não conheço 2. Por quê? Porque não era familiar. Por que não era familiar? Porque não houve declaração de variáveis. Ok? Então, tem aqui um outro conceito sobre que é inicialização de variáveis. Okay? Inicializar variáveis significa simplesmente atribuir um valor a uma variável. Nós temos aqui, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, ela recebe um número inteiro. Isso é inicializar uma variável, esta questão aqui. Veja, você precisa saber que se eu aqui pusesse, por exemplo, o L e o A, essa variável daria wrong, daria um erro de lógica. Por quê? Porque este inteiro indica os tipos de dados que essa variável recebe. Mesmo acontece aqui, caráter atribui caráter e real atribui real. Então, isso são exatamente as inicializações de variáveis, ok? A ideia é dar uma boa parte dos conceitos teóricos nessa aula para que a gente, na próxima aula ou na aula 2, a gente possa começar a ver um bocado do visual. Veja, temos então palavras reservadas. O que são palavras reservadas? As palavras reservadas são palavras que os computadores ou os programas, os editores, as partes, ou seja, as aplicações que você usa para programar, seja ela Java, seja lá qual, não importa a linguagem, são palavras que ao usá-las, a tua máquina vai reconhecer como se fossem leis, como se fossem funções, como se fossem mandamentos. Então, por isso nós chamamos de comando. Já no Visual G ou no Portugal, que são aplicativos que você usa para testar o teu algoritmo, nós usamos, ou existem outras, mas aqui a gente vai se focar exatamente em duas palavras reservadas que são extremamente importantes. A primeira é escreva,
A estrutura ou a palavra reservada escreva, ele é um comando de saída, ok? Ele basicamente fala no nosso computador aquilo que ele deve mostrar para o usuário, ok? É um comando de saída, isso quer dizer que se você quiser mostrar um resultado, se você quiser mostrar uma mensagem, obviamente que você deve usar o comando escreva. A sintaxe desse comando é exatamente essa. Escreva, ok? Aqui eu só escrevi do jeito que está, mas é minúsculo. Escreva, eu sou malandro. Isso quer dizer que o meu comando vai mostrar que eu sou, ou seja, o meu screen, o meu, o meu monitor vai mostrar que eu sou, vai mostrar uma mensagem dizendo eu sou malandro. E sempre que é uma mensagem, é necessário que você coloque ela em, em comilhas, né? Em vírgulas altas. Ok. A par disto, tem o comando leia. O leia já é um comando de entrada, ok? É quando você precisa um, fazer, ou seja, introduzir um dado, ler um dado internamente, sem mostrar o resultado dele, ok? Conforme eu escrevi aqui, é um comando de entrada, que significa que ele manda a máquina trabalhar nela mesma, de acordo com os dados que o usuário insere, né? Ou escreve uma coisa. O comando leia te permite ou permite o computador trabalhar com um dado sem mostrar como os trabalhos estão a ser feitos. A sua sintaxe é, por exemplo, aqui leia variável, ok? É o comando leia e aqui a variável que ele vai ter que ler. Normalmente essa variável ela tem um valor, ok? Ok, então tem aqui leia, por exemplo, se aqui o A for o 2, então ele vai ler o 2, se for o 3 vai ler o 3, se for um nome vai ler um nome, né? Lembre-se, esse nome vai estar dentro da máquina, você nunca vai ver sair, a menos que você coloque no mostre. Mostra. Ok, então, feito isso, veja, nós temos aqui os casos da próxima aula. Temos aqui os casos da próxima aula, mas em todo caso, é só até aqui o que eu quero que a gente chegue. Eu espero que vocês tenham aprendido a primeira aula, porque na segunda aula a gente vai começar a programar ou vamos começar a testar os nossos algoritmos lá no Visual. Então, até mais. Não se inscreva, partilhe o vídeo e convide mais colegas para fazerem parte desse curso. Se inscreva, coloque um like e Deus abençoe. Até mais.